Olá, muito boa noite. Agora com 3 minutos para além das 19, trio ofensivo em cada segunda-feira entre as 19 e as 20, a alimentar paixão pelo futebol em redor dos três grandes do futebol português, Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting, no fim de semana que ditou vitórias quer para o Futebol Clube do Porto, quer para o Benfica, e a despedida de Lietzen na formação do Sporting, uma despedida com lágrimas no estádio Alvalade 21, no empate da formação orientada por Paulo Sérgio. 3-3 foi o resultado final. 11 pontos continuam a separar o Futebol Clube do Porto do Sport Lisboa e Benfica, sendo que a formação encarnada tem um jogo a menos em relação aos comandados de André Vilas-Boas. Ontem, no Dragão, o Futebol Clube do Porto conseguiu a 17ª vitória em 19 jogos para o campeonato, tem apenas 2 igualdades. O Benfica concretizou um bom fim junto às margens do Sado. Foi a 15ª vitória consecutiva da formação encarnada nas competições internas em 2010-2011. Colocarmos de parte o percurso efetuado na Liga dos Campeões, que atirou a equipa de Jorge Jesus para a Liga Europa. Em relação aos últimos dias, falaremos lá mais para a frente desse jogo respeitante às meias finais da Taça de Portugal e que ditou a vitória do Benfica no Dragão diante do Futebol Clube do Porto por 2-0. Foi a primeira vez em jogos oficiais esta temporada que a formação encarnada conseguiu marcar golos ao Futebol Clube do Porto. Fê-lo em 2 ocasiões, através de Fábio Coentrão e também de Ravi Garcia. Todavia, a decisão desta meia-final fica agendada unicamente para abril, quando o Futebol Clube do Porto deslocar-se à Nova Luz e quando a formação do Guimarães jogar na cidade do conhecimento depois da vitória do Vitória por 1-0 na cidade de berço. Hoje a representação do Benfica, Artur Sá, Jorge Costa pelo Futebol Clube do Porto, Carlos Melo pelo Sporting Clube de Portugal, Paulo Sérgio Gonçalves está ausente. Desta edição de trio ofensivo é que terá imagens do Eduardo Jesus, é mais Oliveira, ele não gosta que o trate como Eduardo Jesus, é Eduardo Oliveira, ele que trabalha precisamente a parte do multimédia, é uma das paixões deste jovem mosteiroense. Mais tarde poderão aceder a estes conteúdos também ao nível de multimédia em www.radioaguia.com. Artur Sá, boa noite, pontapé inicial pela formação encarnada. O Benfica está a efetuar o campeonato ao nível da época passada, tem exatamente menos um ponto comparativamente com 2009-2010. O campeonato do Porto é que será de todo anormal. Que análise concretamente à jornada deste fim de semana? Boa noite. Olá Ângelo, boa noite ao Carlos Melo, também ao Jorge Costa, ao Eduardo também e a todo o auditório. Antes de mais, quero dizer que estou aqui numa missão que não é fácil, substituir o Paulo Sérgio, assim como também não é quando Jorge não vem substituir Jorge, não tanto porque ele sabe futebol, mas pelos disparates que vai dizendo e que é realmente insubstituível. Em relação à tua questão, o Benfica não está assim tão mal como na época passada. O Benfica tem a mesma pontuação, ou menos um ponto. Portanto, o Futebol Clube do Porto é que teve um início fantástico, começou muitíssimo bem o campeonato. O Benfica, em contrapartida, não começou, portanto, 2 derrotas praticamente a abrir e depois uma terceira. 3 derrotas. 3 derrotas, exatamente. Portanto, foram logo 3 derrotas que condicionou e de que forma logo a equipa. Portanto, 9 pontos perdidos em relação ao Futebol Clube do Porto, não é uma equipa qualquer. Portanto, daí o Benfica posso dizer que está nesta posição logo no início do campeonato. A partir daí foi se assumindo como um sério candidato e continua na luta pelo título. A partir do Dragão ganha os jogos todos? Não direi que a partir do Dragão. O Benfica, se quiser... O campeonato ganhou a partir daí ganhou sempre. Sim, a partir do Dragão, exatamente, daquela célebre derrota por 5-0, ganhou sempre. Pensei que estavas-te a referir a esta última em que o Benfica venceu para a Taça de Portugal. É um facto, depois dessa derrota 5-0, já lá vão 15 sem perder, portanto 15 jornadas, e se quiser ainda alimentar o sonho do título, não pode perder mais qualquer jogo. Lembro que também recebe, em sua casa, o Futebol Clube do Porto, até aí o Futebol Clube do Porto também, e já na próxima jornada, uma jornada que pode começar também a fazer já a diferença, no facto do Futebol Clube do Porto eventualmente vencer em Braga e o Benfica não conseguir vencer o Vitória de Guimarães. Portanto, as coisas começam a ficar muito complicadas, mas também poderá ser o inverso, poderá que o Porto se perder em Braga e o Benfica vencer o Vitória de Guimarães, as coisas começam, o Benfica fica a 8 pontos, com menos um jogo, o que depois levaria para 5.
temos que ter também atenção que no Valabres o Futebol Clube do Porto leva mais um ponto. São 8, mas poderão, neste momento são 11, mas poderão ser 12. Porque 5-0 não acredito que o Benfica, mesmo jogando muito bem, que vença na Nova Luz o Porto por 6-0. Artur, que análise a fazer à vitória do Benfica ontem no Bonfim? Tinha sido, curiosamente, há um ano atrás que o Benfica tinha sido o último empate. O Benfica faz um ano inteiro sem qualquer empate. O Benfica em jogos oficiais ou ganha ou perde, sendo que esta temporada já perdeu em 9 ocasiões entre todas as competições, mas curiosamente este Benfica não empata, e já há um ano que isso acontece. O último empate tinha acontecido, curiosamente, no mesmo dia e no mesmo estádio perante o mesmo adversário. Ontem uma vitória por 2-0. Foi um Benfica convincente, na sua opinião? Não foi. Sinceramente, eu estava a ver o jogo, não estava a gostar do que estava a ver. O próprio Jorge Jesus disse que a equipa não esteve tão bem como em jogos anteriores, em que delicia quem nos vê, quer no estádio, quer através da televisão. Não foi um grande jogo, não senhor, mas o Benfica acaba por ser um justo vencedor. O Vitória teve também as suas oportunidades, apanhou também um Roberto inspirado, ao contrário do que alguns diziam, e inclusive quando da visita ao Dragão andar para lá meter umas galinhas, uns frangos, mas está a demonstrar que realmente o Benfica e Jorge Jesus escolheu um bom guarda-redes. Portanto, o Benfica não fez um futebol tão vistoso como tem feito nos jogos que tem realizado os últimos e que tem vencido. Ontem é um justo vencedor por aquilo que acaba de fazer. 2 bonitos golos, tem que se dizer, mais o segundo, um bonito golo do Jara. O Vitória de Setúbal também vendeu cara à derrota, jogou para tentar contrariar o favoritismo do Benfica, mas o Benfica está forte. Apesar de ontem não estar tão bem, o Benfica está forte e justificou plenamente a vitória. Jorge Costa, boa noite pelo Futebol Clube do Porto. Ontem triunfo diante do Rio Ave pela margem mínima. Houve momentos em que se ouviram assobios no estádio do Dragão. Terá sido as exibições menos conseguidas do Porto para o campeonato esta temporada, ou é o patamar de exigência que é extremamente elevado por parte dos sócios e simpatizantes? Boa noite. Olá, Ângelo. Queria cumprimentar também o Carlos Melo e o Artur Sá, hoje em substituição do Paulo Sérgio, e o auditório, como é óbvio. E antes de mais, aqui apenas só 2 notas. Relativamente à introdução do meu caro amigo Artur Sá, primeiro, não é agradecer, mas pelo menos fazer um pequeno reparo, se é que me é permitido, sem qualquer tipo de prepotência, no sentido de dizer que era difícil a substituição de Paulo Sérgio, a minha também, principalmente pelos disparates preferidos normalmente por mim. Não foi com o Carlos Melo que me leva a crer que o Carlos Melo facilmente é substituído de qualquer pessoa, que não parece que seja verdade. E depois também queria fazer um outro reparo às palavras, sobretudo a esta entrada de rompante, que nem sempre significa ser uma entrada inteligente do Artur Sá. Não sei se isto é efeitos ainda do Natal, e nós próprios tivemos a oportunidade também em direto de colher várias opiniões, nomeadamente no programa do Paulo Sérgio, em que nós fazemos constante alusão, nessa altura, em que pensamos mais no fator solidariedade, pensamos mais no fator vivência, mais no fator de compreensão, de atribuir carinho e mínimo de qualidade de vida àqueles que porventura não têm condições para o fazer. Eu quero dizer que eu também não faço isso só na altura do Natal, e provavelmente ainda inspirado por essa ação da Águia Azul, que é constante todos os anos. Eu tento e tenho conseguido e continuo a fazer até hoje, que é ser solidário com as pessoas menos protegidas, quer que seja na vertente social, quer seja na vertente cultural, quer seja também na vertente, enfim. Deste uma grande volta à pergunta que mas não, só para concluir, eu tenho aqui uma frase que de facto queria referi-la, se me permites. É uma parte neste programa, mas que diz o seguinte, e provavelmente todos que estamos cá seremos ou não inteligentes, mas provavelmente alguns vão compreender, outros nem tanto, que diz o seguinte: Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar aquelas que posso e a sabedoria para perceber a diferença entre as duas. Isto se calhar foi muito rápido. No final da partida eu faço este enxerto, faço favor de escrever o Artur Sá para ele todos os dias antes de dormir ler, para ver se algum dia chega à conclusão daquilo que eu quero dizer. Falando de futebol propriamente dito, e em relação à foi uma entrada muito religiosa. Não, é uma entrada de bom senso, que é aquilo que muita gente não tem. Portanto, como eu te disse, eu tenho continuado com a minha boa ação de solidariedade desde o Natal até cá, e também, sobretudo, em prol dos mais favorecidos, sejam aqueles
como te disse, no plano económico e naquele também plano cultural. E eu agradeço-te por isso. Não precisas agradecer, porque eu faço de bom grado, e não é por ser só contigo. Se precisares da minha ajuda, eu estou aqui para o fazer. Relativamente ao futebol propriamente dito, o Futebol Clube do Porto não está todo a passar uma boa fase, em termos exibicionais, como é evidente. De qualquer das formas, também não é menos verdade que aquilo que disseste é uma constante num clube que está habituado a ganhar, o Futebol Clube do Porto. Ou seja, o grau de exigência é muito maior. Uma equipa que está para o campeonato, por esta altura, com 19 partidas realizadas, 17 vitórias e apenas 2 empates, é a única em Portugal que ainda não perdeu. É líder incontestável do campeonato, com 11 pontos de diferença para o segundo posicionado, que é o Benfica. É evidente que quando as exibições não são tão bem conseguidas, há sempre alguns adeptos que evidentemente apupam a equipa.